Para quem recebe a concessão de um benefício no INSS, geralmente tem dois motivos muito bons para comemorar. O primeiro é o deferimento do benefício. Nós ouvimos falar tanto de benefícios que são indeferidos. Indeferimento, pessoal, para quem não sabe, é quando o benefício é negado no INSS, tá? Você, principalmente os benefícios de incapacidade, quando passam por uma perícia, levam toda a documentação, chega na hora, o perito tem muita reclamação de segurados que esse perito não olha nem na cara, não avalia documentos, nada, e acaba negando a perícia injustamente, principalmente agora nessa época de pente fino que nós estamos. As convocações estão acontecendo, nós sempre lembramos a todos os amigos aqui do canal para que deixem todos os seus documentos atualizados. Você que já está recebendo o benefício, por exemplo, há 6 meses, você não pode levar esses documentos que você utilizou para a concessão desse benefício. É necessário que você atualize. Mesmo se você não tem certeza de ser chamado ou não, é bom você procurar um médico, atualizar esses documentos, tá? Precisa ter o seu nome completo, o nome do médico, o CRM, esse carimbo e assinatura é muito importante do médico. Peça para colocar o CID da doença, é muito importante. O CID é a identificação, é a classificação internacional de doenças. Então identifica o seu problema. O perito, ele vai saber, quando ele ver o número do CID, qual é a gravidade da sua lesão. Ele pode analisar melhor. E também, o médico pode colocar também um período que, perspectiva de você ficar afastado. É o tempo que geralmente leva, por exemplo, para se recuperar de uma lesão como a sua. Isso tudo ajuda, dá credibilidade nessa documentação para que o perito possa fazer essa análise. Por isso que é muito importante, não fique esperando, acomodado em casa, aguardando ou na dúvida se vai ser chamado ou não. Esses documentos têm que estar em boa qualidade, além de estarem atualizados. Eles devem estar legíveis, não pode estar amassado, rasurado, molhado, então guarde eles em boas condições, porque disso pode depender a concessão do seu benefício. Então é uma informação sempre muito importante. O segundo motivo, é claro, que é um dos melhores, né? Geralmente, quem recebe um benefício do INSS, tem essa concessão desse benefício, vai ter atrasados para receber. E é sempre bom falar num dinheirinho a mais, né? A pessoa toma às vezes tanta canseira para conseguir alcançar, para conseguir ter um direito que ela pagou para ter. O INSS não é nenhuma casa de caridade, nenhum lugar assistencial. O INSS existe porque todos nós pagamos o INSS. Todo trabalhador, ele paga para ter direito ao INSS, no caso, por exemplo, de sofrer uma incapacidade devido a um acidente, devido a alguma doença, ele ter condições de continuar dando sustentabilidade para a sua família, pagando as suas contas. Então não é nada de graça. E quando você aguarda, por exemplo, um período para fazer a perícia, você deu entrada no primeiro requerimento, quando sai a concessão do seu benefício, ele passa a valer desde aquele dia que você deu essa primeira entrada, quando você protocolou esse requerimento. Por isso, gera sempre atrasados. E nós estamos falando aqui, no caso, por exemplo, de atrasados de benefícios que foram concedidos na primeira perícia. Existem casos que são indeferidos. Esse segurado ele precisa fazer novamente um pedido de reagendamento de uma nova perícia. É negado na segunda perícia, ele entra para uma junta de recursos, fazendo um requerimento através do portal Meu INSS, que inclusive se você não tem o cadastro, nós já estamos avisando em todos os vídeos a importância que é você se cadastrar nesse portal para ter acesso a diversos serviços. Sem sair da sua casa você consegue resolver diversos problemas, sem precisar se locomover, gastar condução, ou mesmo se colocar em risco numa situação de ter que sair, pegar um ônibus e estar sem condições de saúde, por exemplo, poder desmaiar, poder se machucar. Então é muito simples você fazer o cadastro. Não sabe como? Nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira simples, de uma maneira fácil, como você fazer e já ter acesso a esses serviços. Quando demora demais, que esses segurados também, como nós estávamos falando, que é negado também no próprio recurso, na junta de recursos do INSS, esses processos vão parar na justiça. E o que acontece? Acaba recebendo uma bolada no final do processo quando a decisão é favorável. Por quê? Porque junta todo o trâmite do processo, que leva de 18 a 24 meses. Mas as negativas do INSS desde lá do primeiro protocolo. Então o juiz, quando ele dá a sentença favorável a esse segurado, começa a fazer os cálculos a partir da data do primeiro requerimento. Então gera sempre um dinheiro muito bom. O problema é esse segurado que não tem, por exemplo, uma outra pessoa dentro de casa que possa continuar levando a casa, né, pagando as contas, fazendo as compras do mês. É uma pessoa que a família dependia dele,
ele fica numa situação muito constrangedora. Por quê? Porque vai necessitar de ajuda de famílias e de amigos e não vai poder trabalhar, pessoal. Enquanto você estiver, por exemplo, com benefício na junta de recursos no INSS, você não pode trabalhar. Enquanto você estiver esperando a perícia, não pode trabalhar. Se houver alguma denúncia, se o INSS souber, as contribuições começarem a cair, isso é sinal que você está trabalhando e que você não tem incapacidade. E é encerrado imediatamente seu benefício. Inclusive, você pode até responder, no caso, por um processo de fraude. Então, é um conhecimento e é uma informação muito importante que você tem que ter. Nós vamos discutir agora aqui nesse vídeo. Meu amigo, minha amiga, antes de tudo, eu quero dar boas-vindas a todos. Nós vamos trazer mais uma informação, como sempre, muito importante. Para você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, aproveite todos os nossos conteúdos. São mais de 400 vídeos aqui à disposição, que já ajudaram muita gente. Eu tenho certeza que vão ajudar muito você também a resolver e a solucionar qualquer problema que você esteja tendo dentro do INSS. E nós vamos falar aqui nesse vídeo quando se começa a receber esses atrasados. Olha que interessante. Qual é a diferença que existe entre RPV e precatório? Olha que coisa, muita gente não sabe. Como acontece, né, o calendário de pagamento dos precatórios? Olha, uma dúvida muito grande. O segurado já faleceu, ou o pai, ou a mãe. Os herdeiros, eles podem receber o atrasado no lugar desse segurado? Olha que informação importantíssima que nós vamos trazer aqui dentro desse vídeo. Eu tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado da tela que está cheio de dúvidas com relação a tudo isso que nós vamos falar. Seu pagamento foi liberado, e aí, o que acontece? Como é que você vai fazer para receber tudo isso? Então, olha como é muito importante você acompanhar esse vídeo até o final, porque nós vamos trazer todas essas informações aqui no canal. Quando você vai começar a receber esses atrasados? Bem, o recebimento vai depender, por exemplo, no caso que nós falamos, né, um processo lá no INSS, uma perícia negada, o pedido da segunda perícia, o recurso no INSS negado e na justiça. Você vai receber esses atrasados. Depois que o juiz der a sentença, esse processo vai para a base de cálculo. Vai começar a se fazer os valores desses atrasados através lá do primeiro pedido que houve no INSS. O que acontece? Existe um limite, nós já vamos responder outra pergunta. Até 60 salários mínimos, esses valores são pagos em RPVs. RPVs são requisições de pequenos valores. Elas saem muito rápido. Quando o juiz manda fazer o cálculo e os valores chegam abaixo de 60 salários mínimos, você em 15 dias, 30 dias no máximo, você já vai ser comunicado, você vai receber uma carta informando o banco, a agência que está depositado, o número da conta, o valor e a partir de quando você pode fazer a retirada. Entra também acima de 60 salários mínimos os precatórios. Você não sabe o que é precatórios. Precatórios são dívidas que o governo tem e depende da liberação dessas dívidas para ser pago esses montantes. Vários processos geram precatórios, não é somente INSS. Mas para acontecer, por exemplo, a liberação desse dinheiro, é necessário que o governo faça a liberação. Então ele demora um pouco mais, mas você recebe. Caso, por exemplo, esse processo não chegou na justiça, você teve lá a sua perícia aprovada, o deferimento, o benefício foi concedido na primeira perícia. Os dias que ficaram para trás, antes da concessão do benefício, que foi a partir da data da perícia, também é atrasados. Pode ser um pequeno valor, mas você já começa a recebê-los a partir do primeiro pagamento. O INSS tem 45 dias para fazer a implantação do benefício e realizar o primeiro pagamento. Por quê? Muitas vezes a Dataprev fecha a folha de pagamento do INSS no dia 20. Se chegar depois dessa data, o que acontece? Você vai receber somente no mês seguinte. Então, 45 dias é uma data que é legal. Não é que o INSS não quer pagar. Então, 45 dias e você também já começa a receber os atrasados, tá? Que pode ser dias. Lembrando que, por exemplo, o benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, hoje você consegue, por exemplo, a concessão desse benefício por 90 dias sem passar por perícia, tá? Esse caso dificilmente vai gerar atrasado, porque os documentos vão ser analisados, que você vai enviar através do portal Meu INSS. Isso se o INSS em 30 dias não conseguir marcar a sua perícia. Aí você pode solicitar, por exemplo, esse auxílio-doença por 90 dias. Então ele faz em 15 dias a avaliação desse benefício, não vai lhe dar, por exemplo, direito para você pedir o atrasado. Se houver algum retroativo a receber, com certeza eles também já vão pagar nesse primeiro pagamento, tá? Se você tiver dúvidas sobre como conseguir esse benefício de auxílio-doença sem perícia, tem outros vídeos aqui no canal que nós falamos especificamente sobre esse assunto. Vale a pena você assistir. Como nós falamos, os precatórios, eles são pagos diferentes. Depende, por exemplo, da liberação do governo. Então nós temos aqui, ó, quando foi protocolado, por exemplo, o precatório antes de 1º do 7,
antes de 1º de julho, o que acontece? Esse precatório ele vai ser pago até o dia 31/12 daquele ano. A partir do 1º/7, por exemplo, a partir de 2 de julho, esse precatório ele já pode ser pago somente em 31 de dezembro do ano seguinte. Então olha como demora. Em 2021, o ano passado, aconteceu casos como esse, que por exemplo, foi enviado depois de 1º de julho o programa para pagar os precatórios e esses segurados ainda não receberam desde o ano passado. Está programado para receberem agora no dia 31 de dezembro. Quer dizer, estão lá desde julho, agosto do ano passado, aguardando para pagar agora, para pagar no dia 31 de dezembro. Olha como demora. Então depende muito também de quando é acima de 60 salários mínimos, quando vai chegar, né, o protocolo desses precatórios para se fazer um cronograma para o pagamento. Então é muito importante. Muita gente coloca aqui, mas eu tenho precatório há mais de um ano e não recebi. É exatamente por esse motivo. Falamos uma dúvida muito grande, que é se os herdeiros podem sim. Podem. Os herdeiros têm direito a receber os atrasados, por exemplo, se o segurado, o pai, a mãe morreu, desde que eles estejam cadastrados no INSS como dependentes. E como você pode fazer esse processo para se habilitar como herdeiro no INSS? Você precisa de uma certidão no INSS de dependentes, tá? E uma certidão de óbito, o documento de identidade seu e o CPF. E um comprovante de residência. A partir do momento que o juizado federal, no caso, ele reconhecer você como dependente, você pode receber os direitos e esses atrasados desse segurado, desse seu parente, do seu pai, da sua mãe, que deixaram aí esses valores à disposição. Então veja como são dúvidas e como são esclarecimentos importantes, trazendo esse tipo de conhecimento, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Então, meu amigo, minha amiga, é assim que nós trabalhamos aqui no canal, numa linguagem fácil, simples, de fácil entendimento, para que todos possam adquirir conhecimento e solucionar os seus problemas. Gostou do nosso conteúdo? Dá um likezinho no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com nossos novos conteúdos. Colocamos vídeo aqui no canal, você já recebe em primeira mão. E pode ser aquele vídeo que vai trazer aquela informação muito importante que você está precisando para solucionar o seu problema. Meu amigo, minha amiga estão sempre aqui comigo. Eu não canso de agradecer, meu muito obrigado. Um forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe, nos dê força, paz, para podermos continuar seguindo em frente, sempre fazendo as nossas melhores escolhas e vencendo todos os desafios. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.